Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje a nossa aula será sobre a força dos ventos nas edificações. Antes de começar a calcular essa ação, é necessário que a gente entenda como ela age nas edificações. E como a norma NBR 6123 de 1988 nos orienta em relação a ela. De forma resumida, pode-se dizer que dois ventos agem nas edificações. O primeiro é conhecido como barlavento e o segundo é conhecido como sotavento. O barlavento vai produzir um esforço de pressão sobre o componente. Ele vai tentar empurrar os componentes que ele entra em contato no sentido do vento. Exemplificando de uma forma mais simples, ele vai tentar derrubar essa parede. E quando ele não conseguir fazer isso, ele vai deslizar e derrubar tudo que ele encontrar pela frente. Já o sotavento irá produzir um esforço de sucção, puxando os elementos em direção e sentido do vento. Tá, mas por que calcular isso? As edificações elas estão sujeitas aos esforços horizontais exercidos pela ação do vento. Quanto mais alta e esbelta, mais as edificações tendem a sofrer essas ações. O vento age na estrutura de forma a gerar momentos fletores, que, consequentemente, causam o deslocamento lateral da mesma. A problemática das ações do vento nas estruturas gira em torno desse deslocamento, o qual é responsável por provocar os momentos de segunda ordem na estrutura. Por isso, a importância tão grande de se calcular a força dos ventos nas estruturas. A norma brasileira que trata sobre a força dos ventos nas edificações é a NBR 6123 de 1988, como dito anteriormente. Ela estabelece condições que devem ser seguidas para o correto dimensionamento dessas estruturas. Ela irá considerar uma série de fatores, como, por exemplo, a região do Brasil onde a edificação será implantada, para saber aproximadamente qual vento estará passando nessa localização. Também irá considerar se o terreno é plano ou acidentado, e também a própria disposição dos elementos na edificação, a influência dos ventos. O vento gera uma grande influência em construções que são mais leves, e principalmente em edificações que possuem grandes vãos livres. E é nesse tipo de edificação onde são registrados os maiores índices de acidente. Reforçando os tipos de vento, temos aqui o vento de sucção e o vento de pressão ou sobrepressão. O vento de sucção é um tipo de vento que vai incidir, em geral, coberturas com grau de inclinação entre 8 a 12 graus. Esse modelo de cobertura é largamente utilizado no ramo construtivo. Ele vai atuar de baixo para cima. Já o vento de pressão ocorre geralmente em edificações que possuem coberturas com grau de inclinação superior a 45 graus, e ele atua de cima para baixo. Possíveis causas de acidentes que podem ocorrer nas estruturas devido à falta de atenção na elaboração dos seus cálculos. Ineficiência ou falta de ancoragem das terças, ineficiência ou falta de contraventamento em estruturas de cobertura, fundações inadequadas, paredes inadequadas, deformações excessivas nas edificações também são causas de acidentes e não consideração das ações do vento em cálculos das estruturas. Agora eu vou apresentar a vocês um resumo dos passos para se calcular a força dos ventos nas edificações, conforme a NBR 6123. Eu dividi eles em 11 passos. Espero que ajude vocês a entender melhor e aplicar isso no dia a dia, seja na faculdade ou na vida profissional. O primeiro passo é a velocidade básica do vento. Vocês vão encontrar na página 6 da norma. Nessa página é apresentado pela norma o mapa de isopletas. Nele, estaremos localizando aproximadamente a cidade que a edificação será implantada, para poder encontrar a velocidade da então região. Para cada região no Brasil, tem uma velocidade diferente. Eu, por exemplo, sou paranaense e moro na cidade de Cascavel, que fica na região oeste do Paraná.
Aqui na região oeste, o vento fica entre 50 e 45 metros por segundo. E para Cascavel, acabamos considerando 48 metros por segundo. Então, o primeiro passo é isso, identificar a velocidade básica. O segundo passo é a velocidade característica do vento, o VK. E o VK é essa fórmula que vocês estão vendo aí nos slides. Ela é composta por V0, S1, S2 e S3. Esse segundo passo se complementa com os três seguintes passos. Então, inicialmente, vamos encontrar o fator S1, pois o V0 nós já temos. No fator S1, iremos analisar o terreno em que a nossa edificação será implantada. Ele se encontra na página 5 da norma, e nós devemos adotar o valor que mais se encaixa no terreno. Eu vou resumir aqui mais ou menos o que a norma especifica sobre esse fator. Para terreno plano ou quase plano, o S1 ele é igual a 1. Para taludes ou morros, aí é um caso à parte, que ele exige um cálculo específico, conforme a norma vai demonstrar. Ela vai orientar o cálculo desse fator para taludes e morros. E quando for vales profundos protegidos de ventos, o fator S1 ele é 0,9. Então, esse é o nosso terceiro passo. Como quarto passo, iremos encontrar o fator S2, que considera a rugosidade do terreno. E ele pode ser analisado na página 8 da norma. Nele, temos que verificar a categoria e a classe que nosso terreno em estudo se encaixa. E aí sim entrar na tabela da página 10 para obter o valor de S2. Só um detalhe importante. A altura Z é a altura da parede de edificação mais a altura do telhado. Mais um detalhe, às vezes não conseguimos conciliar uma altura exata na tabela 02. Então, quando isso acontecer, vai ter que fazer uma interpolação. Mas eu vou estar fazendo um exemplo que necessita interpolar com vocês mais pra frente, tá? Fiquem tranquilos. Dando sequência, temos o fator S3, que vai levar em consideração o grau de segurança requerida da edificação e sua vida útil. Ele se encontra na tabela 03 da página 10, na norma também. E lá vai ter 5 grupos e para cada grupo uma descrição e o seu respectivo valor de S3, sendo esse o quinto passo. Após coletar todos os fatores e ter o valor de V0, é só jogar tudo na fórmula que você vai estar encontrando o VK e finalizando o seu passo 2. Na sexta etapa, encontra-se a pressão dinâmica do vento e ela é obtida através de uma fórmula que consta na página 4 da norma. É só jogar os valores ali. O sétimo passo consiste em encontrar o coeficiente de pressão interna. Esses vocês têm que se atentar um pouquinho mais. Esses índices são definidos pela relação entre a área da abertura e a área total da edificação. No caso, janelas, portas e demais aberturas. A própria norma dá alguns exemplos de CPI, alguns casos, e os seus respectivos valores. Daí tem ali o exemplo A, B e C. É só vocês analisarem bem certinho qual situação vai estar encaixando melhor o caso de vocês. O oitavo passo são os coeficientes externos para as paredes. Nesse passo é necessário se atentar às dimensões da sua edificação. Isso você vai anotar do ladinho no seu exercício. A dimensão A, ela é sempre a maior dimensão da edificação. A dimensão B, ela é sempre a menor dimensão da edificação. E H, ele vai ser a altura da parede, somente da parede. Isso para os coeficientes de forma externos. Para você poder estar entrando na tabela 4 da norma. Então, será necessário encontrar alguns valores e para isso você vai ter que fazer algumas divisões. Aqui a própria tabela ali explica para vocês, Fica exemplificado ali. Primeiro, iremos dividir, então, H sobre B para encontrar o grupo que a minha edificação vai se encaixar. E depois disso, a gente vai dividir A sobre B para encontrar qual linha ele se enquadra. Com isso, nós vamos ter os valores do vento a 0 grau para 1, B1, A2, B2. Para os valores de A3 e B3, tem que olhar as notas. Tem que ver qual situação ele vai se encaixar. Para o vento a 90 graus, estão todos na tabela daí. Os valores de A, B, C1, D1, C2 e D2. O nono passo é o coeficiente de forma externa para telhados. Os
valores do nono passo, eles também estão presentes em uma tabela. A tabela é a 0,5 da página 15 da norma. Para isso, é necessário encontrar o ângulo do telhado e a altura da sua parede pela base. Após encontrar todos os coeficientes de pressão interna e externa, vem o 10º passo, que ele seria basicamente fazer uma subtração dos coeficientes externos menos os internos. Então, o 10º passo se resume a isso. E através dele a gente vai poder montar os nossos pórticos com os coeficientes. Finalmente, nós vamos entrar no último passo, que é o 11º, para poder calcular a carga final de cada pórtico, que será o valor da pressão dinâmica do vento, vezes o coeficiente de pressão final, vezes a distância entre os pórticos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido didático a vocês. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários, eu vou estar respondendo a vocês. Vou deixar o meu e-mail também na descrição do vídeo. Logo vou estar postando mais vídeos aqui no canal com exercícios e vou estar tirando dúvidas de vocês sobre esse conteúdo e muitos outros. Eu espero que vocês curtam esse vídeo, comentem, se inscrevam e até mais. Bons estudos e boa sorte, pessoal!